Olá, eu sou o Rafael, pastor da Igreja Batista Capital de Engenheiro Coelho, e este é mais um episódio do Estudo Bíblico Capital. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nosso objetivo é crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas se expor a essa palavra para que haja uma transformação verdadeira das nossas vidas, do nosso caráter, até que sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa transformação, modificar as atitudes das nossas mãos e para que a gente pratique boas obras e glorifique a Deus, nosso Pai que está nos céus. Você é nosso convidado, meu convidado, para participar deste estudo. Esse é o 11º vídeo do estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando pequenos trechos a cada vídeo, pequenos parágrafos, e o restante do estudo já está lá no nosso canal do YouTube. Você pode seguir, compartilhar, tirar dúvidas, fazer comentários. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5. Nós vamos examinar os versículos 1 até o versículo 14. Vamos continuar, como disse no vídeo passado, o estudo daquela porção onde Paulo quer mostrar para os Efésios como se deve praticar a vida cristã. Esse é um ponto onde muitos crentes, muitos evangélicos, muitos cristãos tropeçam na sua caminhada cristã. Muitas vezes as pessoas acham que crer em Cristo é o suficiente e que não deve haver mudança na sua vida. E isso é uma grande mentira, porque a palavra de Deus nos garante, nos exorta, nos incentiva para que tenhamos uma transformação radical das nossas vidas, da prática diária do nosso viver. E é isso que Paulo está trabalhando então nessa porção final da carta aos Efésios. Nós já trabalhamos isso nos outros vídeos. Então, os 3 primeiros capítulos falam do nosso posicionamento em Cristo. É um discurso teológico e mais teórico de Paulo a respeito da nossa eleição em Deus, da nossa salvação e redenção em Jesus Cristo e do selo do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Na porção final da carta, a partir do capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai para a prática. Ele quer mostrar para os Efésios como se vive a grande salvação em Jesus Cristo de fato, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E é isso que nós estamos trabalhando. Vimos isso já no capítulo 4. Paulo sempre faz menção à igreja, porque esta é uma carta destinada para a igreja de Éfeso, uma igreja que ele fundou, e agora ele, Paulo, prisioneiro numa prisão domiciliar em Roma, escreve uma carta para que os irmãos de Éfeso vivessem de uma maneira conforme a eleição e a vocação deles em Cristo. E isso serve para nós hoje em dia. Nós fomos chamados e eleitos em Cristo Jesus, mas a nossa vida deve ser diferente. Vamos começar a examinar então a partir do versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A primeira coisa que Paulo então quer falar para os Efésios e para nós hoje em dia é que nós devemos olhar para Deus e sermos imitadores dele. Quando nós cremos em Cristo, quando nós somos renovados, ganhamos uma nova oportunidade de vida, nós precisamos viver de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente pensa, que maneira eu devo viver? E Jesus Cristo veio aqui para a terra como Filho de Deus, não apenas para executar a salvação na cruz do Calvário, mas ele veio para ser um modelo de vida. Muitas pessoas dizem que Jesus nos salvou pela sua morte, mas Jesus também nos salvou pela sua vida, porque por conta da sua vida perfeita, uma vida totalmente compassiva, amorosa, bondosa e justa, ele nos deu também um exemplo de como vivermos aqui nessa terra. É interessante notar que os filhos
eles crescem imitando os pais. Muitas vezes nós pais queremos ensinar com grandes sermões aos nossos filhos, mas na verdade os nossos filhos, eles vão aprender com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso jeito de viver. E assim que ele consegue aprender imitando. É muito mais fácil nós aprendermos algumas coisas, por exemplo, de habilidades manuais, na cozinha, quando a gente vê alguém fazendo e imita o processo. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele também faz isso na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele está apelando para que os crentes olhem para Deus e o imitem. Imitem a Deus através da vida de Jesus Cristo. Certa vez em João capítulo 14, Filipe disse assim: mestre, mostra-nos Deus. E Jesus disse: eu não tenho estado contigo há tanto tempo? Ou seja, Jesus é a expressão máxima do caráter de Deus, mas é a expressão prática de Deus, aquela expressão que nós conseguimos ver, ouvir, ler. Portanto, nós precisamos, como cristãos, vivermos uma vida pautada no exemplo de Cristo. E ele ainda faz mais um apelo, que a nossa motivação da vida imitando a Cristo deve ser o amor. Porque assim como Jesus amou aqueles que estavam ao redor dele durante a sua vida terrena, nós também devemos ter essa vida motivada pelo amor. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 22 e em Marcos capítulo 12, quando um mestre da lei o questionou: mestre, qual é o maior mandamento? E aquele mestre da lei se referia aos 10 mandamentos, aos mandamentos da lei mosaica, e Jesus disse: o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus mesmo disse para nós, os seguidores dele: esqueçam aquela lei cheia de regras, vivam pelo amor, amem a Deus e ame o teu próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas, segundo Jesus Cristo. Portanto, nós devemos imitar a Deus, amando aos próximos, amando a Deus, amando a quem está ao nosso redor. E Paulo vai a mais além ainda. Ele diz que a nossa vida cristã, ela deve ser assim como Jesus, que se negou e se sacrificou pelos outros. Assim deve ser a nossa vida, sacrificando a nós mesmos pelo bem-estar dos demais. Continuando, nós entramos num trecho aqui, a partir do versículo 3, que ele faz uma série de listas de pecados. E lembrem-se que Paulo aqui nessa segunda parte da sua epístola, ele vai trabalhar muito com os verbos no imperativo. E aqui ele vai usar bastante isso, quando ele diga: não faça isso, não seja assim, mas faça tal coisa, faça outra coisa. Ou seja, verbos fortes que dão ordem. Não é uma escolha nossa. Nós não podemos escolher o que é bom para mim ou não. Nós precisamos conhecer, crer e obedecer. Essa é a nossa função como cristão. E a partir do versículo 3 ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Depois ele vai falar que nós não devemos praticar nenhum tipo de impureza ou de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos, que somos nós. Esse é um papo de Paulo com a igreja. Veja que Paulo não está repreendendo os pecados do mundo. Paulo não está repreendendo os pecados daqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas ele está olhando para dentro da igreja e dizendo: no meio de vocês não pode haver imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais. Essas coisas são inconvenientes, segundo ele. E depois ele vai mais fundo ainda, a partir do versículo 5, ele diz: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo é, de certa forma, duro com os irmãos da igreja, dizendo que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e preste atenção aqui,
aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele deve ser diferente das outras pessoas que não conhecem a Cristo, que é a grande pedra de tropeço. É uma grande derrota quando irmãos da igreja, que fazem parte da igreja de Cristo, cometem os mesmos pecados das pessoas que estão fora da igreja. Isso é uma grande derrota. E se nós recapitularmos na nossa memória acerca do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus sempre quis que o seu povo, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, fossem diferentes das outras nações. E por quantas e quantas vezes Deus disse que as outras nações eram repugnantes aos seus olhos. E por quantas e quantas vezes Deus destruiu, matou e disciplinou o seu próprio povo quando praticavam as mesmas coisas que as outras nações. Deus nos escolheu para ser o seu povo exclusivo para a prática de boas obras e nós não podemos nos igualar às pessoas de fora da igreja. Portanto, nós devemos pensar e analisar se eu estou caindo nesses pecados listados por Paulo aqui. Porque se eu estou caindo, eu preciso de ajuda, eu preciso de arrependimento na minha vida, eu preciso de uma transformação ainda mais radical, eu preciso me expor à luz. E é aqui que Paulo, a partir do versículo 8, vai falar sobre a luz. Ele diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10, muito importante. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Todo filho de Deus deve ser diferente do que era antes de conhecer a Cristo. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos no escuro, nós estávamos perdidos no pecado e fazendo todo tipo de atrapalhada na nossa vida. Mas agora nós, como filhos da luz, precisamos viver de acordo com os filhos da luz. E o que fazem os filhos da luz? Andam de acordo com aquilo que é agradável ao seu Deus, ao seu Senhor, ao nosso Deus maravilhoso, Salvador e Criador. Essa busca por entender o que agrada a Deus. Nós não vivemos por religião. Nós não podemos viver por uma série de lista de mandamentos. Esse não é o objetivo do cristianismo, dos seguidores de Jesus Cristo. O objetivo de Deus, de Jesus Cristo para as nossas vidas é que a gente faça isso de uma forma sincera e devota a Deus, que a gente entenda o que agrada a Ele e faça isso de todo o coração. Pense no relacionamento entre marido e mulher. Nós não beijamos a esposa à noite porque eu tenho que cumprir um checklist de bom marido, mas eu beijo a minha esposa à noite antes de deitar, porque eu a amo, porque eu gosto de beijá-la. É assim que nós vivemos de acordo com o Senhor, debaixo da graça do Senhor. Fazemos porque sabemos que agradamos a Ele. Eu canto louvores porque eu sei que eu agrado o coração dele quando faço isso. Eu dou alimento para aquele que está necessitado porque eu sei que Deus se alegra com essa atitude. Não porque eu tenho que cumprir os mandamentos da minha igreja. É isso que Paulo quer tratar. Quer que nós transformemos o nosso íntimo, o nosso coração. Assim como ele disse no capítulo 4, revestindo-nos de um novo homem. Um novo homem que quer agradar a Deus. Depois ele vai falar ainda que a luz vai expor os pecados. Portanto, você que é da igreja, saiba que como você é filho da luz, Deus vê tudo o que nós fazemos. E nós não podemos andar em pecado, porque não estamos mais nas trevas, e sim na luz. E por isso ele termina esse trecho no versículo 14, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pois é, tem muita gente na igreja que está dormindo ainda, que não entendeu o seu chamado em Cristo Jesus, para ser uma pessoa diferente, santificada, justa e bondosa, e que busca agradar a Deus. Que nós possamos buscar isso com mais intensidade nas nossas vidas. Eu te vejo nos próximos vídeos e até lá!